Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de conversar brevemente a respeito da regra de Cramer. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você faça o famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece, comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma força em álgebra linear. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é trabalhar um pouco com a regra de Cramer. Aliás, as pessoas usam regra de Cramer, mas o matemático responsável pela popularização desta regra foi Gabriel Cramer, e portanto é regra de Cramer e não de Cramer. Uma coisa que é interessante ressaltar é que, apesar de levar o nome de Cramer, não foi Gabriel Cramer que criou esta regra, ele apenas a popularizou e por isso que leva o seu nome. Portanto, sem mais delongas, vamos então trabalhar com essa regra. Basicamente o que a regra diz é o seguinte: eu vou pegar AX igual a B, um sistema linear de ordem N. Vou supor que o determinante dessa matriz A, ou seja, que o determinante da matriz de coeficientes é diferente de zero. Então, nessas condições, o sistema tem uma única solução dada por xj é igual ao determinante de AJ sobre o determinante de A, onde essa matriz AJ é obtida a partir de A, substituindo-se a jésima coluna pela única coluna de B. Veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando eu tenho o sistema AX igual a B, este vetor B aqui, ou melhor, essa matriz B é uma matriz coluna. Então, se o determinante da matriz de coeficientes for diferente de zero, eu posso obter soluções da seguinte maneira. A solução x1, ou seja, referente à primeira variável, ela vai ser calculada pelo determinante da matriz A, só que é uma matriz A modificada. No lugar da primeira coluna, eu vou substituir pela matriz coluna B. Vou calcular esse determinante e vou dividir pelo determinante de A. A segunda solução, ou seja, a componente x2 da solução, vai ser calculado pela divisão entre o determinante da matriz modificada A, só que aí eu vou substituir agora a segunda coluna, dividido pelo determinante da matriz de coeficientes, e assim por diante. Eu vou demonstrar esta regra, como você obtém esta regra, e vou fazer um exemplo para deixar mais claro como ela é aplicada. Então, para demonstrarmos a regra de Cramer, o que eu vou observar é o seguinte: como o determinante de A é diferente de zero, A é invertível, ou seja, ela tem uma inversa. Logo, se eu tenho o sistema AX igual a B, a solução vai ser da forma A menos 1 vezes B. Veja, se eu tenho o sistema AX igual a B, basta multiplicar os dois lados da igualdade por A menos 1, e aí você chega nessa expressão. Então, a solução é da forma A menos 1 vezes B. E aí perceba que a inversa de uma matriz é dada por 1 sobre o determinante de A, vezes a matriz adjunta de A, que é a matriz transposta dos cofatores de A. Isso, então, vezes B. Se você não sabe como é que se escreve a matriz inversa desta forma, 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta, então está aparecendo agora um card no alto da tela com um vídeo no qual eu mostro isso. Então termina de assistir esse vídeo aqui primeiro e depois vai para ele. Bem, continuando então este cálculo, isso eu posso dizer que é 1 sobre o determinante da matriz A vezes a adjunta é a matriz transposta da matriz de cofatores, então seria o cofator de ordem 1, 1, aqui o cofator de ordem N1, cofator de ordem 1, 2, cofator N2, e assim por diante. E aqui eu teria cofator de ordem 1n,
cofator de ordem N. N, e perceba que eu estou escrevendo dessa forma, porque a matriz adjunta é a transposta da matriz de cofatores, por isso que está escrito desta forma, vezes, então, a matriz B, que eu estou supondo que é dada por B1, B2, e assim por diante até chegar no termo Bn. E, então, este produto me leva no seguinte: x é igual a 1 sobre o determinante de A vezes... Agora eu vou escrever então aquele produto. Vai ficar B1 vezes delta 1 mais B2 vezes delta 2 e assim por diante até chegar em Bn vezes delta N1. Ou seja, eu peguei a primeira linha da adjunta e multipliquei pela matriz coluna B. Agora, se eu faço isso com a segunda linha da adjunta e multiplico pelo mesmo vetor coluna B, eu vou ter B1 delta 2 mais B2 delta 2 e vou assim em diante até chegar em Bn delta N2. Esses deltas são os cofatores. E assim por diante até chegar então na última linha, que é B1 delta 1n mais B2 delta 2n, e aí até chegar no último, que é Bn delta nn. E portanto agora eu já tenho que inserir então a solução x. Só que perceba o seguinte: um elemento x índice j, ele é de que forma? B1 delta 1j mais B2 delta 2j mais Bn delta nj, tudo isso dividido pelo determinante da matriz A, matriz de coeficientes. E aí o que eu quero observar é que este numerador é o determinante de uma matriz específica. É o determinante daquela matriz que eu defini como a J. Este determinante utilizando então o desenvolvimento de Laplace na coluna J sobre determinante de A. E isto então encerra a nossa demonstração. Para exemplificar como é que a gente utiliza a regra de Cramér, eu vou resolver esse sistema linear de ordem 3 pela regra de Cramér. A primeira coisa que eu vou considerar, eu vou chamar de A grande, é o determinante da matriz de coeficientes. Neste caso é 1, 2, 1, menos 1, 2, 2, 1, 2, 3. E aqui eu vou utilizar a regra de Sarri para calcular esse determinante. Então, eu vou repetir as duas primeiras colunas e depois eu vou fazer alguns cálculos. Então, isso vai ficar 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4 vezes 1, então mais 4. 1 vezes menos 1 vezes 2, menos 2. E agora subindo, 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Mas como é secundária, eu estou calculando com menos 2. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Então fica menos 4. E 3 vezes menos 1, menos 3. Vezes 2, menos 6. Mas aí, como é secundário, eu troco o sinal e isso fica mais 6. Portanto, esse determinante vai dar 6 mais 4, 10, menos 2, 8, menos 2, 6, menos 4, 2 mais 6, 8. E, portanto, é diferente de zero. Assim, eu posso utilizar a regra de Cramér. Se o determinante for igual a zero, a regra de Cramér não é mais válida. E, portanto, para resolver o sistema, eu preciso utilizar alguma outra forma. Por exemplo, a eliminação gaussiana. Agora, a A1 vai ser a matriz de coeficientes que eu tinha visto, só que eu vou substituir a primeira coluna por 5, 0, menos 1. E as outras duas eu vou manter como estava. 2, 2, 2, 1, 2, 3.
E aí eu vou calcular o determinante dessa matriz. Então, o determinante de A1 é o determinante da matriz 5, 0, menos 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3. Vou aplicar a regra de Sarri de novo, então eu vou repetir as duas primeiras colunas. E aí eu vou ter o seguinte: 5 vezes 2, 10, 10 vezes 3, 30. 2 vezes 2, 4, 4 vezes menos 1, menos 4. 1 vezes 0, 0, vezes 2 dá 0. Menos 1 vezes 2, menos 2, vezes 1 dá menos 2, e aqui fica mais 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então fica menos 20. 3 vezes 0, 0, vezes 2, 0. Então esse determinante, depois de fazer a conta, vai ficar 30 menos 4, 26, 26 mais 2, 28, 28 menos 20, 8. Agora eu vou considerar A2. E o que seria então A2? Eu vou pegar a mesma matriz de coeficientes, só que agora eu vou substituir pelos valores 5, 0 e menos 1 na segunda coluna. Então aqui vai ficar 5, 0, menos 1. E as outras duas colunas eu mantenho inalteradas. 1, 2, 3. E aí então eu vou repetir as duas primeiras colunas e vou utilizar então a regra de Sarri. Então isso vai ficar 1 vezes 0, 0 vezes 3, 0. 5 vezes 2, 10 vezes 1, 10. 1 vezes menos 1, menos 1 vezes menos 1, mais 1. Subindo 1 vezes 0, 0 vezes 1, 0. Menos 1 vezes 2, menos 2 vezes 1, menos 2 passa para cá, mais 2. 3 vezes menos 1, menos 3, vezes 5, menos 15, passa para cá, mais 15. Então isso vai me dar 10 mais 1, 11, 13, mais 15, 28. E por fim, eu vou então calcular o determinante de A3. E aqui perceba que o que eu calculei foi o determinante dessa matriz. Então o determinante de A3 vai ser o determinante da matriz de coeficientes, só que agora eu vou substituir a última coluna por 5, 0, menos 1. Então essa matriz 1, menos 1, 1, 2, 2, 2, 5, 0, menos 1. Novamente, eu vou utilizar a regra de Sarri, vou repetir as duas primeiras colunas, e então vou fazer algumas contas. Então isso dá 1 vezes 2, 2 vezes menos 1, fica menos 2. 2 vezes 0, 0 vezes 1, 0. 5 vezes menos 1, menos 5, vezes 2, menos 10. Agora subindo, 1 vezes 2, 2 vezes 5, mais 10. 2 vezes 0, 0 vezes 1, 0. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. 1 vezes 2, 2. Então vai menos 2. E aqui permita-me corrigir um erro. Agora já está corrigido. O que eu observei foi o seguinte. Aqui eu tinha escrito mais 10, mas na realidade perceba. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. Como está positivo e é secundário, então este termo aqui tem que ser menos 10. Então já está corrigido e, portanto, esse determinante dá menos 24. Portanto, com isso observado, agora eu posso determinar quem são x, y e z. Então, x vai ser o determinante de A1, que é 8, dividido pelo determinante de A, que é 8, então isso dá 1. O y vai ser esse determinante de A2, que é 28, dividido pelo determinante de A, que é 8, e aí simplificando essa fração por 4 dá 7,5. E o z vai ser o determinante de A3, que é menos 24, dividido pelo determinante de A, que é 8, e isso dá menos 3. Portanto, eu tenho a minha solução, 1, 7,5 e menos 3. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!